Acho que a gente põe, né, na balança as diferenças entre olhar e visão, né? Até onde olhar é visão e até onde visão é olhar. Bem, acho que como graduando em História, a gente trabalha muito com perspectiva, né? Como historiador, a gente tenta enxergar uma fonte, uma coisa, a partir de muitas perspectivas. E como fotógrafo, é basicamente a mesma coisa. A gente enxerga a imagem bidimensional, né? Limitada. E olha para ela. Mas nem tudo que a gente vê, a gente olha. A gente está preso à nossa visão, mas está aberto a partir da nossa visão para ter a capacidade de olhar. Por exemplo, acho que eu gosto de trabalhar muito com esse exemplo. Um cego, ele consegue ver ou ele consegue olhar? A partir do momento que ele deixa de ser cego, ele passa a ver, mas ele consegue olhar? Ele consegue ler o mundo? Entendeu? Ele pega um lápis, ele sabe que aquilo é um lápis porque ele consegue ler que o lápis é um lápis. Mas ao ver o lápis, ele olha um lápis? Acho que a gente... O ponto inicial do meu pensamento a partir de visão e olhar é isso, né? A gente vê as coisas, a gente vê o mundo, a gente está preso a essa perspectiva de ver o mundo, mas o nosso olhar é uma construção. A gente enxerga tudo a partir dessa construção do olhar. E para mim, o que é essa construção do olhar como fotógrafo e historiador, né? Já que a gente não pode desvencilhar essas duas ideias, porque o olhar é toda a cultura, é tudo que você leu, é tudo que você viveu. O olhar é uma construção, agora puxando um pouco o sarro da minha disciplina, né? Desde a descoberta da América, a gente tem uma revolução no olhar, uma revolução de perspectiva. Quando os espanhóis chegaram aqui, os astecas e os incas viam o mundo de uma maneira completamente diferente. Era uma sociedade que tinha a ideia de indivíduo mínimo, ou seja, uma representação asteca não era um olhar, era uma visão de mundo. Não existiam os nuances individuais na perspectiva, era uma visão de mundo. Eles reproduziam uma visão. Então, acho que como olhar e como visão. Visão é como se fosse o que o fotógrafo vê, como fotógrafo. E o olhar é a atribuição de poderes simbólicos ao que ele pode ver. Por exemplo, eu enxergo uma fotografia e nela eu tenho que significar alguma coisa. Eu tenho que tornar aquilo significativo. Eu tenho que fazer a minha visão, a partir do que eu olho e do que eu ponho ênfase ou não, fazer valer como uma boa fotografia. E como aquela leitura ou como aquela visão, aquele olhar de outro indivíduo vai tornar aquilo importante para ele ou não, aquilo bom para ele ou não. Tanto é que muita gente pergunta, né? Muita gente tenta buscar essa racionalização da imagem, tenta justificar ela por meios simétricos. Acho que a construção dessa linguagem entre visão e olhar está exatamente nisso, em você atribuir poder simbólico, mas por olhar e por olhar ser individual, você não consegue dizer o que é seu a partir daquilo ali. Porque o que é seu olhar, aquilo ali fica preso dentro da visão de todo mundo. E cada um dentro da visão tem a sua possibilidade de olhar como bem queira.